Como estão minhas irmãs, meus irmãos? Chegamos a outro momento semanal de pensamento, de meditação e reflexão dentro da palavra de Deus em assuntos muito pertinentes a nossos dias, principalmente em relação àqueles que dizem ser igrejados e aqueles que são pejorativamente chamados desigrejados. Dentro desse contexto, eu tenho uma palavra para compartilhar, para meditar dentro da Bíblia, e focada num ponto principal, básico e essencial. É o seguinte: você é salvo, você tem certeza da sua salvação, você foi salvo em Jesus Cristo. É uma expressão muito comum no âmbito evangélico, não tanto no católico, a expressão de que somos salvos em Jesus ou em Cristo Jesus. Portanto, a minha pergunta vai principalmente para aqueles que já congregam em denominações ou pelas casas, onde quer que seja, invocando o nome do Senhor, orando, fazendo culto a nosso Deus. Você se perguntou já se é salvo de verdade? Com certeza que sim. E uma vez que você tenha a convicção de que é salvo, aí vem o problema. O problema está em que muitos, e a maioria possivelmente, se vê e se crê salva, porém pensa que já é tudo, que não tem mais nada que lutar, que trabalhar, que desfrutar, porque o céu se revela ou se sintetiza na palavra salvo ou salvação. E essas pessoas se sentem muito felizes por ser salvas em Cristo Jesus, mas que toda a bênção de ser salvo termina ali nessa experiência, nessa convicção de ter a Cristo no coração, porque uma vez o aceitaram ou receberam. E não está mal, o princípio está certo. Em essência, isso é nossa salvação. Temos tudo em Cristo, tudo, tudo mesmo. Temos tudo o que pertence ao céu e tudo o que pertence à vida do cristão aqui na terra. Não falta nada depois que temos recebido Cristo em nossos corações. Está certo, mas é um problema ficarmos nesse conceito, porque Cristo é inescrutável. As riquezas de Cristo são inescrutáveis. Ninguém pode medir, mas todos podemos crescer e crescer, aumentar essa graça de receber a Cristo diariamente, constantemente. Nós podemos crescer e aumentar tudo o que Cristo significa e é dentro de nós, na medida que pratiquemos alguns princípios, alguns itens que eu vou mencionar agora. Outra coisa muito delicada é que muita gente está falando no âmbito evangélico, principalmente, do reino de Deus. Falam de uma coisa que não conhecem, que não entendem, porque chegarmos ao reino de Deus é uma coisa muito delicada, muito compromissada para aquele que já é salvo. Sendo salvos, nós precisamos caminhar uma jornada para chegar ao reino. Não é que hoje eu sou salvo e logo eu já tenho assegurado o céu para mim e o reino de Deus. E posso então dizer, como muita gente diz, estou trabalhando para o reino de Deus. Mas que de fato estamos fazendo para o reino de Deus? Aliás, nem precisamos fazer nada para o reino de Deus. É o reino de Deus que tem que fazer algo em nós para nos acercar, nos aproximar cada dia mais do céu, da vida eterna com Deus no céu. Para isso, nós precisamos também entender a questão reino de Deus, que é o último item de nossa jornada. Esta jornada é como uma escada de cimento ou como uma escada eletrônica. A escada de cimento, você vai subindo e ela não tem vida, ela não tem força, ela não tem como ajudá-lo a subir.
é uma escada estática, material, como a outra, que é eletrônica também. No entanto, a escada eletrônica ajuda você a subir. E essa é a grande diferença. A nossa jornada cristã não pode ser uma escada de cimento. Tem que ser como uma escada eletrônica, na qual uma força fora de nós nos motiva a subir, nos leva para cima, nos faz ir num estado de desfrute e não de sofrimento, de luta, de esforço para chegar lá em cima. Senão que subimos alegremente, conversando, olhando para todos lados, muito feliz, como que se a gente está voando. É uma coisa maravilhosa. Isso é a metáfora que estou usando para nossa jornada cristã. A nossa jornada cristã deve ser uma coisa prazerosa, cheia de entusiasmo, de alegria e nada de sofrimento à toa, senão simplesmente uma disciplina, uma vida de disciplina, que temos que estar quietinho, no lugar próprio e deixar de fazer coisas estranhas para que não tenhamos um acidente. Então, nossa jornada cristã é como uma escada eletrônica. Em toda a Bíblia há um processo. Há um processo não somente da nossa salvação. Nossa salvação é o princípio desse processo. Mas o processo em si não é a salvação. Tem gente falando por aí, imitando nossa mensagem e a mensagem de outros, ou frases bíblicas dizendo que estão pregando o plano eterno de Deus. Não, meus queridos, o plano eterno de Deus não se prega simplesmente por um papel, por uma escritura, por um entendimento conceitual das coisas, senão que se vive. Quando a gente vive o plano eterno de Deus, por revelação de Deus, então nós vamos perceber que o plano eterno de Deus cumpre um processo. E esse processo começa com a salvação. Mas não morre aí, por favor. Como vamos pensar que já somos salvos e então acabou tudo com nossa vida, agora é só esperar o dia de nossa morte para irmos com Cristo ao céu e reinar com Cristo pela eternidade. É uma mentira que nós criamos a nós mesmos, porque a salvação é apenas o primeiro passo de um processo e um desenvolvimento de um plano chamado Plano Eterno de Deus na Bíblia. Portanto, esse plano inclui outros itens que eu vou mencionar e que, para tanto, eu preciso que você preste atenção em que há alguns dos degraus que eu vou mencionar que pertencem somente a Deus produzir ou estabelecer para nós e dizer, olha, agora pega um passo à frente e sobe um degrau num patamar novo que eu vou te ensinar, eu vou te acompanhar e tu vai desfrutar deste novo patamar, deste novo degrau de processo no caminhar do cristão. Deus vai nos levar da mão para alguns degraus, mas em vários degraus, Deus espera de nossa cooperação. Não que ele vai delegar para nós, eu já te introduzi ao reino de Deus por meio da salvação como primeiro degrau, agora se vira. Não, não é isso. Senão que Deus nos leva da mão. E como já somos salvos, se de fato somos salvos, se de verdade fomos salvos em Cristo Jesus, é uma realidade isso na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso viver, no nosso desfrute dessa salvação, é uma realidade. Se isso de fato é real em nós, então Deus espera que nós cooperemos com Ele. E nesse ponto de cooperar com o Senhor, nesse processo que Ele já traçou para nós, nesse processo, por momentos, como falei, Ele faz sozinho algumas coisas. Em outros momentos, Ele espera que nós cooperemos com Ele. E vamos distinguir essas duas coisas neste processo. Primeiro, então, eu mencionei a salvação.
Depois temos na Bíblia o conceito da justificação. A justificação é mais ou menos isto que eu vou falar bem, de uma maneira bem simples. O Filho, que é Jesus Cristo, nos recebe na cruz do Calvário e olha para o Pai e diz: olha, Pai, eu estou recebendo um baita de pecador aqui. Um pecador empedernido, um pecador que aparentemente não tem mais solução nenhuma para ele. Ele não tem como resolver seu pecado, sua vida pecaminosa, nada. Ele não tem como mudar, não tem força, não tem nada bom nele. Mas, Pai, sabe alguma coisa? Eu vou entregar minha vida por ele. Eu vou morrer por ele. Eu vou pagar o preço do pecado dele. E o pai então olha para o filho e diz: então tá, meu filho, se você vai pagar o preço, olha que é muita gente para pecadora por quem você pagar o preço. Não, não se preocupe, pai, eu vou pagar o preço por todo mundo, o pecado de todos os pecadores. Então o pai recebe. Isso é a justificação. Cristo assume nosso pecado, nossa carga, nossa desviação do caminho ao céu, e o pai concorda com o filho. Então, ficamos justificados. Depois vem a regeneração. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Deus nos regenera. O próprio Filho nos regenera. Ele é Filho de Deus único. E de repente ele diz: olha, uma vez que eu justifique o pecador, Pai, eu quero que ele seja teu filho. Então o pai diz: tudo bem, eu também quero. Então eu aceito que aqueles por quem tu morre e tu paga o preço do seu pecado se torne meu filho. Então eu vou aceitar. E o filho também nos chama para sermos filhos de Deus. Portanto, somos regenerados e é como dizer que mudamos de Gênesis, mudamos de gênero. Os homens, a humanidade caída, está dizendo que podem mudar de gênero, podem mudar de sexo. E não é verdade, porque mesmo que façam uma cirurgia externa na pessoa, o DNA ou ADN da pessoa continua sendo de homem ou de mulher. Não tem como mudar. Isso está como um carimbo em todas as células do corpo humano. A pessoa não tem como deixar de ser homem ou deixar de ser mulher. Mas neste caso não se trata do sexo, senão de mudar a mentalidade, a visão de vida e a própria vida. Nós mudamos de vida porque fomos regenerados. Isso só Deus pode fazer. Deus pode fazer isso e Ele faz conosco através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Ele nos regenera. Somos regenerados, nos transformamos em filhos de Deus. Que não tem nada a ver com sexo, mas sim com a filiação ao DNA ou ADN de Deus. Depois, Deus também nos transforma. A transformação também é uma operação totalmente divina, feita por meio não somente do preço que Cristo pagou por nós, senão também da cooperação do Espírito Santo. Então, é outra coisa muito valiosa na nossa vida, na nossa jornada de cristão, é um dos passos ou degraus que temos que dar, o da transformação, que somente Deus para operar em nós. Nós não podemos nos transformar. Não podemos deixar de ser pecador de uma hora para outra porque eu quero, porque eu me determino. Não temos nada que cooperar com Deus nesse ponto. Porque Deus vai se encarregar de nos transformar uma vez que estejamos aceitando, recebendo de verdade a salvação gratuita de Deus. Depois vem o crescimento. O crescimento, sim, vai contar com nossa cooperação com Deus. Porque é como que se você, o crescimento natural, você é um menino, uma menina, se você desobedece às ordens da casa, que tem que comer o que há, ou preparar determinada comida do jeito que as pessoas que entendem querem que se prepare para a nossa saúde, e você rejeita de tudo. E você diz: não, eu não quero comer nada, eu vou comer na rua, eu vou comer o que eu quero, e vou comer de qualquer jeito, ou vou me abster de comer porque eu quero ser magrinho, magrinha. Então, se você não coopera com o seu crescimento, você não vai crescer.
você não vai ter um crescimento saudável. Tem muita gente cristã que tem certeza da sua salvação, que foi salva, que foi justificada, que foi regenerada, que está sendo transformada, mas está cheio de impertinência, que isto não gosto, que isto não sei, que isto não quero, eu não gosto de ler. Tem 10 anos de crente, ainda não gosta de ler. Tem 20 anos de crente, ainda não gosta de ler. 30 anos de crente, não gosta de ler, ou apenas lê o essencial, e não gosta de escrever, não gosta de abrir a boca para dar um testemunho. Então, se a pessoa não coopera com Deus, ela tem a vida de Deus, tem a salvação eterna, mas não cresce. Fica anão. Esse é um problema nosso já, porque nós temos que cooperar com Deus. Depois somos incluídos. A inclusão também requer uma cooperação nossa, porque se bem é certo que a inclusão é gratuita, somos incluídos em Cristo por meio das mãos do Pai, que é o Pai que nos inclui no Filho. Ou seja, o Pai nos coloca dentro do Filho, para que quando Ele olhe para o Filho, nos veja a nós e nos cuida a nós no lugar de Cristo, ou Cristo no lugar de nós, porque há uma homogeneidade entre nossa vida de salvo e Cristo, o Filho unigênito do Pai. Então, por isso é que na inclusão Deus espera nossa cooperação. Se Ele, o Pai, nos inclui no Filho, mas nós queremos passear pelo mundo, queremos viver um momento de prazer do mundo, queremos 5 minutos abandonar a Cristo para gozar com as coisas do mundo, com as coisas pecaminosas, as coisas más, então não, o Pai não tem a culpa de não termos tudo o que Ele nos deu em Cristo. Ele nos deu tudo e nós temos pouquinha coisa de Cristo. Por quê? Porque somos relaxados, não somos consequentes, não somos permanentes, constantes naquilo que Deus já nos deu de graça. Também a consagração. A consagração é mais uma atitude do salvo. É o salvo que tem que se consagrar. Isso não tem muito a ver com Deus, senão conosco. Nós nos consagramos se queremos. Se queremos, nos consagramos. Nos separamos para Deus. E se não queremos, não fazemos isso. Deus não pode obrigar. Daí é que muitos chamados cristãos e chamados evangélicos por aí tão pena de vê-los vivendo uma vida tão medíocre, tão equivocada, tão fora dos padrões do evangelho. Por quê? Porque eles têm o evangelho, têm a Cristo, têm a riqueza de Deus, têm tudo e é salvo de verdade, mas não se consagra, é igual e até pior que aqueles do mundo que vivem no pecado. Depois vem a santificação, que sim é uma operação totalmente de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, nessa jornada, você vai chegar a um momento que Deus vai pedir a você tudo de você. E não pede tudo de você para deixá-lo despojado de tudo, para espoliar sua pele, seu corpo, sua vida humana e deixar você sofrendo, exposto aos perigos. Não, Ele vai pedir tudo de você para que você tenha tudo de Deus. Quando você dá tudo de si para Cristo, Cristo dá tudo o dele para si, para você. Então, Cristo vai ter em depósito e vai zelar por esse depósito que é você e todas as suas virtudes, todos os seus atributos, toda a sua vida linda e maravilhosa na terra. Ele vai cuidar no seu lugar, mas dá para você e coloca dentro de você a vida de Cristo para que você viva essa vida dele. Então, isso é querer e decidir morrer ao eu. E aí se começa uma vida nova, poderosíssima e gloriosa, que não tem mais volta. Com o tempo, você vai perceber que Deus pede para você militar. Deus não quer somente abençoar a você, fazer com que você esteja cheio de bênção e de prosperidade. Deus também quer que você seja um soldado de Cristo, que lute pelo seu irmão, que lute pela igreja, que lute pela verdade, que lute pela justiça, mas de uma maneira cristã, não de uma maneira
de guerra como do mundo. E por último, Deus pode chamar a você a ser um mártir. E só quando você chega nesse degrau é que você está em condições de receber o reino e viver o reino eterno de Deus. Então é todo um processo que não podemos perder em vida. Deus colocou diante de nós, dentro da palavra, e temos que aceitar esse caminho. Não é um caminho de sofrimento, é um caminho de glória. Então, depois de explicar estes pontos, eu quero explicar outras coisas muito interessantes dentro desta visão, para que você entenda que a jornada do salvo não fica na salvação, fica ou termina no reino eterno de Deus. Há muitos passos que dar e você não pode se iludir. Você não pode esquivar nenhum dos passos, porque se isso você fizer, você está se fazendo mal a si próprio, e fazendo mal à igreja, e fazendo mal para a sociedade. Você é um salvo que não vive como salvo, senão como pecador. E isso é pior que ser um pecador nato, nascido e criado no mundo e que vive para o mundo. É muito pior. A salvação no Antigo Testamento foi tudo o que de Deus os judeus puderam alcançar. Quando lemos capítulo 11 de Hebreus, vemos uma lista quase interminável de nomes de pessoas que foram salvas. Foi tudo o que eles conseguiram em Deus. No finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, diz que eles ainda não alcançaram tudo. E que Deus assim permitiu para que eles fossem aperfeiçoados junto conosco. Quer dizer que nem eles, os judeus, nem nós, os gentios, os pagãos, temos alcançado a plenitude, e não por culpa de Deus, senão porque Deus coloca para a nossa jornada todo este caminho, este tapete apresentado diante de nós, colocado de uma maneira meticulosa, cuidadosa, e nos leva da mão, e nós não queremos andar nesse caminho, é problema nosso. Deus já colocou tudo ali. Agora, no Novo Testamento, a salvação inclui um pouco mais, inclui todos esses degraus aí. Aí, recém, vamos entender que o salvo não pode viver simplesmente com os braços cruzados, dizendo, eu já fui salvo. E não é nenhum peso a mais que Deus coloca em nós. Isso vamos entender somente no Novo Testamento. E para tanto, tem um detalhe na Bíblia que eu vou revelar para vocês agora. O Novo Testamento, juntamente com o Antigo Testamento, falam de 3 derramamentos do Espírito Santo na Terra. 3 eventos de derramamento do Espírito Santo na Terra. 3 ocasiões nas quais Deus Pai derramaria do Espírito Santo na Terra. 3 vezes na Terra, na história humana. Uma vez está no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. Essas 3 vezes que Deus derramaria do Espírito Santo, que eu estou insistindo que está na Bíblia, não é invento meu, procura fazer ao ser humano entender que tudo é de graça. Tudo é de graça. Deus vai derramar sua bênção de graça. E na primeira ocasião em que ele derramaria o Espírito Santo para toda a humanidade, naturalmente, a humanidade que, havendo ouvido o Evangelho, creu e veio para aquela reunião, havia 120 mais ou menos, que já eram igreja, e logo se acrescentou o número de curiosos e chegaram a 3.000 e até um pouco mais. Então foi ali que Deus decidiu derramar do Espírito Santo. E quando ele derrama do Espírito Santo, vejam, isso vamos encontrar no livro de Joel, que diz assim, e depois disto, eu não vou dizer que era que houve antes,
porque seria outro tema, outro assunto escatológico que desenvolver, que não é a questão de vermos hoje. Então, não importa o que tenha acontecido antes. O texto diz assim: e depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Seus velhos terão sonhos, e seus jovens terão visões. E verdadeiramente sobre os escravos e escravas naqueles dias derramarei o meu espírito, e farei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque haverá escapatória no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor disse, até mesmo para o restante que o Senhor chamar. Depois daquilo, Deus derramaria do seu Espírito, disse Joel, e se cumpriu no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne, sobre homem, sobre mulher, sobre rico, sobre pobre, sobre crianças, sobre jovens, sobre anciões, sobre judeus e sobre gentios ou pagãos. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. E falta dois tipos de pessoas ainda. Você está captando que eu esqueci? Não esqueci, não. Também o Espírito Santo foi derramado sobre os escravos. Sobre os escravos. Aqueles que eram empregados pelos mais ricos e que não tinham sequer o salário justo com o qual viveram. Eram realmente escravizados no trabalho. Sobre eles, Deus também derramaria o Espírito Santo. Isso significa que o derramamento do Espírito Santo é a demonstração de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, de graça para toda a humanidade. Não vá pensar que a salvação que você tem é tudo o que significa e implica a graça de Deus, e já Deus não tem mais nada para lhe dar. Deus decidiu derramar do seu Santo Espírito sobre toda a carne, até sobre aqueles que não valiam nada para a sociedade, que eram escravos, usados como escravos. Para todos eles estava disponível o Espírito Santo de graça. De graça. Não havia nada que pagar. Então, por que vamos ficar no primeiro degrau e não caminhar os outros degraus que eu mencionei, que são 11? Em total, 12 aqui. Mais ou menos. Alguns mais, outros menos. Não menos, não, mas mais poderíamos dizer que sim. E também, na sequência, não necessariamente como eu estou desenhando. Por vezes, segundo a experiência de cada um, acontece a regeneração no momento e a transformação já vinha acontecendo e, enfim, há uma troca de lugar do processo, mas isso vai da vontade de Deus para com cada um. E aqui vemos que vem um derramamento do Espírito de graça. Depois vem um segundo derramamento do Espírito de graça que diz a palavra que diz assim, que será antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é um milênio e mais 3 anos e meio. 1003 anos e meio. Este tempo na Bíblia se chama de o grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Porque ainda que não lhe disseram esta grande verdade, porque muita liderança da igreja tem medo que você se acomode e diga: ah, eu já sou salvo, então não quero mais nada. E isto que eles têm medo é o que geraram.
Melhor pregar a verdade sem medo e que Deus se encarregue de cada um de nós. Porque, de fato, muitos se acomodaram e disseram, tá, então se as coisas são assim, e Cristo pode demorar, e isso e aquilo, então eu vou seguir vivendo minha vida mundana total, e vai dar tempo para eu me arrepender e mudar. Não, isso não deve acontecer. Mas chegará o dia grande e terrível, o grande e terrível dia do Senhor. Antes de que chegue esse grande e terrível dia do Senhor, Deus mandaria outro batismo. E esse batismo vai acontecer bem no início ou antes da grande tribulação. Aqui está dizendo, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, que começa na metade da grande tribulação para diante, junto com o milênio, são 1003 anos e meio, antes do milênio e na metade da grande tribulação, vai acontecer um segundo batismo do Espírito Santo. E nesse segundo batismo do Espírito Santo, diz o texto assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tremenda palavra, porque está nos dizendo, olha, não alcançou que eu desse 4.000 anos para os judeus se arrependerem. Eu dei 4.000 anos para os judeus se arrependerem, e quando eu vim encarnado como homem, me apresentei a eles, e eles não me receberam. Não adiantou 4.000 anos de paciência minha para com os judeus, que foram pouquinhos os que se arrependeram de seus pecados e vieram a Cristo e foram salvos. Não adiantou. Não adiantou que Deus tenha nos dado 2.000 anos. Já mais de 2.000 anos, Deus deu aos pagãos a oportunidade de serem salvos. E no máximo que aconteceu é que temos talvez 10, 15 ou no máximo 20% de salvos nas denominações. É muito pouco para tanta graça. Deus deu tudo de graça. 2.000 anos de paciência conosco e 4.000 anos de paciência com os judeus. E não adiantou quase nada, porque o ser humano é rebelde. O ser humano quer que tudo tenha o signo de um preço, de um valor monetário na sua vida. E não porque os homens queiram pagar. Ninguém quer pagar a sua salvação, senão que querem se distinguir. Eu sou salvo porque eu me esforcei, porque eu paguei o preço, eu mereço ir para o céu. Meu amigo, que era meu amigo e me traiu, esse merece o inferno. Então, por isso que as pessoas têm uma dificuldade de receber o Evangelho e tudo que é de graça. E aqui vemos que Deus está como arrependido, dizendo, que tremendo, 4.000 anos e este povo não se arrependeu. Pouquinhos deles se arrependeram. 2.000 anos, pouquinhos dos pagãos se arrependeram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um novo batismo. E neste novo batismo, o que vai acontecer com os judeus? Diz, não haverá escapatória. Não haverá escapatória. Porque Deus vai salvar o restante daqueles que creiam no Senhor Jesus. Mas como vai ser esse recebimento, esse batismo? Vai ser, em outra parte da Bíblia, com choro. Vai haver um derramamento de choro, um grito desesperado dos judeus por esse Cristo que eles estarão vendo, e vão gritar e vão se desesperar porque eles rechazaram a Cristo por tantos milênios e séculos. Então eles vão ter até um susto, um pavor de ver o Cristo diante deles, dizendo, olha, este novo batismo é de graça também. E além de graça, tem um texto que diz que é de graça e de súplica. O que quer dizer isto? Que é um batismo igual que o batismo em Pentecoste, de graça, mas também de súplica. Um batismo que Deus vai injetar nos judeus um clamor.
vai tirar deles a vergonha e vai dar a eles uma coragem por gritar e clamar e dizer: por favor, Jesus Cristo, Messias de Deus, não me abandone, me perdoa, eu te rejeitei no passado, mas agora eu vejo que é real, que tu és o único Cristo, Jesus Cristo, e eu quero esse Cristo e eu vou receber. Esse vai ser o segundo batismo. E o terceiro batismo é quando Deus diz: tá, não alcança a fé para este povo. 4.000 anos de rebeldia, 2.000 anos de rebeldia. Eu vou acrescentar, além da fé, eu vou acrescentar uma receita nova, simples, que invoquem o meu nome e acabou. Já são salvos. Então, nesse terceiro batismo, ele vai estar dando a oportunidade de que milhões sejam salvos. Sejam salvos e, embora não caminharam com Cristo por toda a sua vida humana, desconhecem a jornada cristã. Mesmo assim, no final da história, Deus vai dizer: eu vou te dar um batismo de tal maneira que você tenha a coragem, a fé e o ânimo de invocar meu nome. E quando você invoque, mesmo que seja na desesperação, que você invoque o meu nome, eu vou te salvar no instante. Pronto. Deus tanto amou ao mundo que ele está dando um jeito de salvar o máximo possível de gente que ele criou. Deus amou ao mundo de tal maneira que ele está disposto a salvar e sempre aumentar da sua graça e da sua misericórdia com tal de salvar a todos. Mas essa parte é bonita. E existe uma parte negativa, que eu vou resumir, que são riscos. Os riscos, comparando de novo com a nascença humana, com a criação humana, com o crescimento de um ser humano, com uma vida humana na Terra, vejamos que há riscos. Você diz que você é salvo, mas há o risco de você estar enganado. Porque muitas pessoas nascem com riscos de viver. Nascem e estão fora do útero da mãe, foi cortado o cordão umbilical, aparentemente vai viver, mas não tem vida. Não tem vida assegurada. Muitas vezes, trasladando a comparação à salvação eterna, muitos que se consideram salvos são instantaneamente, por um instante, por um momento, sentiram a salvação, experimentaram o gosto da salvação, mas são como uma semente semeada no meio de espinhos e pedras. Não tem terra, não tem como se afundar as suas raízes e não cresce essa palavra, a palavra da salvação, e a pessoa fica somente com o gostinho de que a salvação é bom. Quantos vão para um templo e gostam demais do culto e passam na frente e dizem: eu entrego minha vida para Cristo, e nunca mais caminham o caminho da salvação? Ou talvez enveredam para uma religião, ou se conformam com que eu já entreguei minha vida a Cristo, portanto eu não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para Deus, está tudo bem comigo, eu vou ler a Bíblia na minha casa e acabou. É o gostinho da salvação, é o risco que há no nascimento quando não há um processo de vida que cuide essa vida, essa pessoa, para que não morra no processo. Também temos riscos de crescimento. Os riscos de crescimento vai depender da igreja, vai depender dos irmãos, vai depender das pessoas que estão ao redor daquela criança, vai depender da saúde de uma igreja saudável. E muitas igrejas recebem uma pessoa que está nascendo de novo, não termina de nascer de novo, e vem o presbiteriano e diz: rápido, aqui com um bisturi vamos cortar o cordão umbilical e vamos levar para a igreja presbiteriana. Outro diz: não, vamos cortar o cordão umbilical e vamos levar para a batista, para a pentecostal.
Mas acontece que no caminho a criança morre porque não somos uma igreja saudável, uma igreja verdadeira. Não temos vida em nós mesmos para dar para essa criança e ela acaba de nascer, mal nascer, cai nas nossas mãos e termina de morrer. Por quê? Porque o ambiente é de morte. São riscos que nós padecemos. O risco da convivência. Quantas pessoas aparentemente ou numa maneira inicial ou um degrau mínimo experimentaram a salvação, nasceram de novo, mas o ambiente é tão caótico, o ambiente é tão hipócrita que eles decidem mudar para outro lugar. Ontem entregaram sua vida a Jesus dentro de 4 paredes e amanhã eles já estão dentro de outras 4 paredes, ou talvez ficando em casa sem nenhuma comunhão e relacionamento com os irmãos. Isso é um grave perigo. Por quê? Porque realmente as pessoas ficam expostas ao inimigo da alma deles e eles podem perder tudo aquilo que estava como uma semente apenas nascendo nele. Mas do outro lado, do lado daqueles que eu falei, se apartam a outros ambientes, mas continuam se congregando, estão aqueles que se isolam por completo e dizem: eu já fui salvo e eu posso dar conta da minha salvação sozinho, lendo a Bíblia sozinho, orando sozinho, e eu não preciso, nem quero andar com essa gente, eu me conformo sozinho, ou vou fazer uma igreja para mim. São caminhos equivocados. Não é dentro de 4 paredes, mas também não é fora de 4 paredes. É dentro da igreja verdadeira, que é Cristo. Cristo cabeça. E o corpo é um corpo vivo, saudável. E por último, temos o risco ambiental. O mundo de hoje conspira enormemente para que aqueles que genuinamente estão igrejando abandonem o verdadeiro igrejar. E não estou falando dos que abandonam denominações, porque que adianta não abandonar uma denominação, mas lá dentro da denominação não ser igreja e seguir sendo um desigrejado lá dentro de uma denominação. Que adianta? Então, não é, a denominação não é uma chave de separação ou de identificação o que é uma igreja verdadeira. Não. O que nos identifica como igreja verdadeira é Cristo Jesus e sua palavra. Sua palavra, quando nós temos a Cristo, nos reunimos em torno de Cristo. Por isso que o Evangelho diz, basta com 2 ou 3. Porque se Cristo está no meio, já temos 50%. E qual é o outro 50% para ser igreja? Que o que se fale ali seja a palavra de Deus, não a minha palavra, não a palavra pentecostal, a palavra presbiteriana, a palavra batista, a palavra católica, senão a palavra de Deus. Então, com esse 100% de Deus e em Cristo, ou com Cristo no meio, no centro de tudo, nós somos a igreja do Senhor. Então, vejam, terminando, quanta misericórdia de Deus. Quanta bondade de Deus. Quanto amor. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu a seu único filho por todo o mundo. Aguentou 4.000 anos aos judeus e ainda vai aguentar uma segunda ocasião no segundo batismo. E ainda não todos os judeus vão ser salvos neste segundo batismo. Então ele vai mandar um terceiro batismo, onde reduz as condições. O primeiro batismo era dominado pelo Espírito Santo, que nos levava a crer e invocar o nome do Senhor. O segundo batismo foi por meio não somente da mesma graça do primeiro batismo, senão que também foi por meio de um espírito de suplicar, de gritar, de pedir, de espernear na presença de Deus e dizer: eu não quero ficar,
Eu pago o preço agora. Agora sim eu pago o preço. Agora sim eu renuncio tudo. Como de fato está profetizado que os judeus vão fazer isso. Então, quando Deus vê que o arrependimento é de verdade, é verdadeiro, então ali está vendo um segundo batismo, uma segunda oportunidade. E o terceiro batismo é quando Deus diz: bom, mesmo que vocês não chorem, não manifestem um arrependimento grande, vocês não deram todo o valor que devem dar para a minha graça, mesmo assim, eu vou requerer de você somente que abra a boca e grite: Senhor Jesus, e serão, pela fé, salvos eternamente. Que grande nosso Deus, que grande nosso Deus. E muitos pensam que estamos brincando de igreja. Muitos pensam que estamos fazendo uma igreja nova. Não temos nada que fazer de novo, porque a igreja já foi feita por Jesus Cristo, já existe. E nós somos igreja na medida que queiramos caminhar esta jornada. E a jornada está aqui hoje apresentada para todos vocês. Não fique, por favor, no primeiro degrau, dizendo eu sou salvo e não preciso mais nada. Lembrem do item crescimento. Se você passa uns meses depois de salvo sem gostar de ler a Bíblia, é um pouquinho normal. Mas passam meses, você já tem que ter desejo de ler a Bíblia. Passam anos, você tem que ser um assíduo leitor da Bíblia e de livros cristãos, de pessoas que escrevem a pura verdade que está na Bíblia e explicam com renovação, com novo espírito, com inovação, com revelação e uma grande iluminação de Deus. Ame ler a Bíblia, ame ler livros saudáveis com a palavra de Deus. Ame ler, ame escrever, ame parar para ouvir. Priorize ouvir a palavra de Deus antes que ficar falando. Porque se você fica falando, você vai falar religião, vai falar convicção humana, cultura humana. Ame esta nova vida. Ame caminhar esta jornada e não ficar apenas salvo, senão vencer e avançar e ser aquele que quer crescer, aquele que quer aproveitar tudo o que lhe pertence por direito, por ser incluído em Deus. O Pai lhe incluiu no Filho e agora você reclame o que é seu. Vá para cima do que é seu. Aceite o que é seu e diga: eu não quero ser um crente analfabeto, eu não quero ser um crente iletrado, eu não quero ser um crente morno, eu não quero ser um crente sem entusiasmo, eu quero que me conheçam como aquele que por onde passa evangeliza, por onde passa testemunha de Cristo, por onde passa fala de Jesus. Esse homem e essa mulher estão namorados de Jesus. Isso devem dizer de nós. Então temos diante de nós toda uma jornada preparada, como um tapete pronto para caminharmos. E o Senhor quer nos levar da mão. Ele vai nos ajudar. Não se preocupe em fazer nada. Simplesmente obedecer ao Senhor e caminhar este caminho. E você vai ver que não se equivoca. E de repente você vai estar perdendo o seu eu, vai estar vestido de militar para militar a militância cristã, que não é com arma de fogo. Você vai estar disposto a morrer mártir e de repente você vai amanhecer no reino eterno de Deus. Aleluia! Um grande abraço no amor e a paz do Senhor. Amém.